você, eu já estou aqui na mesinha dos brindes, lembrando que você pode escrever para a gente, atletasnoar@boasnovas.tv, escreve também através do nosso Facebook, você pode participar, Twitter, site dos Atletas de Cristo, tá aí o nosso e-mail aparecendo na sua tela, você pode participar do sorteio desses brindes e também do sorteio, ó, da camisa do Flamengo que a gente já mostrou aqui. Tem que compartilhar, hein? Olha aqui, quer esse prêmio muito bom. Você escreve pra gente ou no nosso e-mail ou então compartilhando a nossa foto com essa camisa lá na postagem do Facebook, tá ok? E aí você pode participar. Vamos lá, Natan. E hoje no quadro Atletas em Campo, vamos continuar acompanhando o trabalho que Atletas de Cristo e a ONG Conexão Atletas em Campo realizaram no Pan-Americano de Toronto, no Canadá. Durante o período nos Jogos Pan-Americanos de 2015, um grupo de voluntários brasileiros foi até a cidade de Toronto, no Canadá, para servir as comunidades locais com atividades evangelísticas nas áreas de esporte, recreação, artes, capelania, estética e abordagem de pessoas. Os voluntários marcaram presença na decisão do handebol feminino, vencido pela 5ª vez pelas brasileiras. Eles pregaram a palavra e deram testemunho e tiveram contato direto com atletas brasileiros. A equipe de missões aproveitou a oportunidade para fazer com que a luz de Cristo resplandecesse, o que pode valer mais que ouro. Essa foi a mensagem que foi compartilhada em todo o tempo. A nossa vida valeu o sangue de Cristo derramado na cruz. O projeto Conexão Canadá 2015 foi uma iniciativa da Junta de Missões Mundiais com o apoio da Missão Atletas de Cristo e da Conexão Voluntários em Campo. No Canadá, eles tiveram o apoio do projeto Mais Que Ouro, o projeto Conexão Canadá 2015, e teve como coordenador geral o pastor Marcos Grava. Para mais informações, visite a página do Facebook, facebook.com/voluntários em campo. Aí, as informações finais, a gente ainda vai ter mais um pouquinho, a gente vai falar, obviamente, ainda um pouquinho até com o Marcos Grava, nosso presidente aqui, mas, Natan, acho que no geral foi muito proveitoso, belíssimo trabalho. Uma experiência muito interessante, tanto dos atletas que puderam estar lá recebendo a palavra de Deus, a nossa equipe, tanto o pastor Marcos Grava, quanto a Miriam que estava lá. Verdade. Então, assim, acho que valeu muito a pena e foi, de certa forma, também já um belo treinamento para as Olimpíadas do ano que vem. É verdade, as Olimpíadas estão chegando, eles tiveram um belo treinamento, mais de 45 pessoas foram ao Conexão Voluntários e, cara, é muito legal essa participação deles, eles podem chamar o povo, chegar pertinho, pregar a palavra, dando experiências de esportistas, pregando o evangelho de João, que eles pregaram bastante lá, que é o evangelho do amor. Um livreto, né? Um livrinho, entregaram umas bonecas para os atletas, foi bem legal. A experiência foi muito boa. Eu espero que eles consigam, nas Olimpíadas, obter até um resultado melhor, que Deus possa estar abençoando ele, dando experiência cada vez maior. O número de pessoas, 45 pessoas que foram, né, foi talvez provavelmente o maior número de missionários que puderam ir numa competição esportiva desse tamanho. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a igreja certamente vai se movimentar ainda mais para poder ter um número ainda mais. Então agora a gente vai entrar em contato com o pastor Marcos Grava para saber um pouquinho como é que foi essa participação no PAN, como é que foi a relação com as atletas e para saber também sobre o resultado brasileiro. Estamos recebendo aqui o pastor Marcos Grava diretamente de Campinas, São Paulo. Isso. É um prazer, pastor Marcos Grava. Vamos saber como é que foi o nosso resultado e como é que foi a nossa participação. Prazer estar falando com vocês aqui de São Paulo. Acabamos de chegar de Toronto, onde neste último domingo terminaram os Jogos Pan-Americanos 2015, uma competição onde todos puderam ver o ótimo desempenho da delegação brasileira, terminando em 3º lugar, à frente de Cuba, no quadro de medalhas, o que nos dá bastante expectativa e alegria para os Jogos Olímpicos do ano que vem no Rio de Janeiro, a participação da seleção brasileira. Do lado de fora, nossos 40 missionários enviados pelos Atletas de Cristo em parceria com a Junta de Missões Mundiais tiveram um ótimo tempo durante 15 dias de muito trabalho no alcance de pessoas envolvidas nessa grande competição esportiva, a maior do continente americano. Maravilha, pastor. E como é que foram, pastor? Conta pra gente como é que foram as ações evangelísticas que aconteceram durante as competições do Pan-Americano. Bem, há muitos anos, Atletas de Cristo têm participado desses eventos esportivos
na busca por oportunidades de evangelização. Nós estivemos em 2006 na Alemanha, durante a Copa do Mundo de Futebol. Em 2007 trouxemos o mesmo projeto para o Rio de Janeiro, durante os Jogos Pan-Americanos que aconteceu na capital do estado, quando desenvolvemos o projeto Mais Que Ouro. Esse mesmo projeto foi desenvolvido agora em Toronto, no Pan-Americano, quando as igrejas canadenses desenvolveram uma série de atividades evangelísticas, programas voluntários, dos quais nós tivemos a oportunidade de participar de alguns deles, como a distribuição de água para aqueles que estavam assistindo às competições e também atividades esportivas com a comunidade local. Toda vez que Atletas de Cristo participa de um evento esportivo como este, nós temos dois focos importantes, tanto o alcance dos turistas, que estão sempre em boa presença por conta do evento esportivo que acontece. Neste caso, os Jogos Pan-Americanos de Toronto trouxe milhares e milhares de turistas para a cidade, mas também sempre temos o objetivo de impactar a comunidade local, e desta vez o Senhor nos permitiu trabalhar numa comunidade na cidade de Toronto, de maioria portuguesa e também com muitos brasileiros, onde nossos voluntários não tiveram muitas dificuldades com o idioma para alcançar essas pessoas. Uma surpresa que não é muito comum nesses grandes eventos foi a oportunidade, além de trabalhar com a comunidade local e com os milhares de turistas envolvidos no evento esportivo, nós também pudemos entrar nos estádios, nos ginásios e assim impactar alguns atletas, especialmente alguns medalhistas brasileiros, quando nos últimos jogos nossos voluntários puderam abordar, transmitir o Evangelho e entregar alguns dos nossos materiais também. Legal, pastor. A gente viu que vocês conseguiram usar de algumas ferramentas diferentes para estar chegando ao povo. Conta um pouquinho como é que foram essas ações para a gente. Olha, antes de 2006, quando nós estivemos na Alemanha, a principal forma dos Atletas de Cristo abordar os atletas era através da capelania esportiva. Mas isso era feito apenas pelos capelães, pessoas escolhidas a dedo, que tinham acesso dentro da Vila Olímpica ou da Vila Pan-Americana, e lá poderiam então encontrar esses atletas e dar um apoio espiritual. Isso continua sendo feito. Eu estive dentro da Vila Pan-Americana, conheci lá o centro religioso, que eles chamam de centro ecumênico, onde os atletas de 5 credos religiosos têm a oportunidade de ser aconselhados, apoiados e tudo mais. Mas nestes Jogos Pan-Americanos nós tivemos uma surpresa muito boa. Foi a presença dos nossos voluntários, alguns deles dispostos a entrar nos ginásios, adquiriram os ingressos e com todas as ferramentas que nós usávamos lá de fora para abordar os turistas e os espectadores, nós levamos para dentro dos ginásios e lá pudemos fazer a mesma coisa. Então nós tínhamos literatura, o Evangelho de João em várias línguas, e tínhamos também os materiais que nós usamos para a evangelização de crianças e jovens, e os atletas sempre no final dos jogos muito receptivos, principalmente os atletas brasileiros. Nós pudemos abordar a equipe de handebol feminina, campeã pan-americana pela 5ª vez, também a seleção de vôlei feminino, que infelizmente perdeu o jogo final e ficou com a medalha de prata, mas também alguns atletas da ginástica artística e também da patinação. Nesses eventos, nossos voluntários que conseguiram entrar puderam chegar próximos desses atletas, abordá-los, entregá-los às literaturas e compartilhar alguma coisa a respeito do Evangelho. Legal, pastor. E explica um pouco para a gente também sobre essa questão, se o Pan-Americano, se todo esse evento, todas essas ações que vocês fizeram, foi utilizado como uma forma de treinamento para ter experiências maiores para ano que vem nas Olimpíadas aqui no Rio, em 2016. Quando Atletas de Cristo me enviou para a Alemanha em 2006 para acompanhar o projeto de evangelização na Copa do Mundo, eu tinha um propósito de observar as ações que iam ser feitas naquele país para reproduzi-las em 2007 durante os Jogos Pan-Americanos. Foi por isso que Atletas de Cristo, com muitas outras organizações e igrejas aí no Rio de Janeiro, desenvolveu o projeto Mais Que Ouro, onde pela primeira vez nós tivemos
essa relação com o comitê organizador dos jogos e pudemos desenvolver algumas atividades evangelísticas e alguns programas voluntários dentro da Vila Pan-Americana e também do lado de fora. Deste ano, um grupo de observadores do Rio de Janeiro esteve conosco também em Toronto para, da mesma forma, observar o que poderia ser feito no Rio de Janeiro no próximo ano. E eles voltaram de lá com muitas ideias, com muitos projetos, alguns planos e boas parcerias também. Então nós estamos bem confiantes e na expectativa de que um movimento chamado MBA, Movimento Braços Abertos, com a participação dos Atletas de Cristo e de outras organizações aí no Rio de Janeiro, poderá fazer um grande projeto voluntário durante os Jogos Olímpicos do ano que vem. Obrigado, pastor. Valeu pela participação. Eu e o Jorge, a gente já deixa um abraço, a gente agradece por todas as palavras. E ainda bem que o Senhor abençoou você, o Senhor abençoou vocês nessa viagem e que nas próximas possam ser ainda melhores. Obrigado, Natan. Obrigado também, Jorge. Eu deixo um abraço aí a todos os nossos telespectadores que acompanham Atletas no Ar e um agradecimento especial por aqueles que oraram e intercederam por nós. Foi um projeto muito difícil desde o período de emissão dos vistos, mas felizmente o Senhor nos abençoou, concedeu 40 pessoas, um número significativo, talvez a maior equipe de voluntários de fora do Canadá que estava em Toronto, e nós pudemos fazer um ótimo trabalho. A igreja que nos recebeu ficou muito satisfeita e essa oportunidade de atingir os atletas também nos deixou muito confiantes para os próximos eventos esportivos. Nós esperamos que aqueles que não puderam estar conosco neste ano possam se juntar aos atletas nos próximos eventos esportivos na busca de oportunidades de evangelizar turistas, comunidade local e agora também os próprios atletas. Maravilha. Está aí a palavra do nosso presidente, Marcos Grava. Em breve estará conosco aqui, se Deus permitir. E aí deu uma ideia um pouco de como foram as ações, de como está sendo também, a partir de agora, a preparação para as Olimpíadas do ano que vem, não é isso, Natan? E a gente já aproveitar que a gente já está falando sobre o Pan-Americano, e vamos conferir agora como ficou o quadro de medalhas final, né? Como é que foi o desempenho do Brasil no Pan-Americano de Toronto. Já está aí na sua tela. Os Estados Unidos terminaram em primeiro, com 265 medalhas no total, foram 103 de ouro. Canadá em segundo, os donos da casa, com 78 de ouro e 217 no total. Brasil com 41 de ouro e 141 medalhas no total. E em quarto, Cuba com 36 de ouro, 97 no total. E Colômbia com 27 de ouro e 72 medalhas no total. Natan, eu acho que nada fugiu um pouquinho da nossa expectativa. Até o número geral de medalhas foi o mesmo do Pan de Guadalajara, por exemplo, em 2011. Mas a gente foi bem, o Brasil foi bem, conseguiu um terceiro lugar, que para mim é um bom resultado, até pelo incentivo que a gente dá ao esporte no Brasil. A gente mostra que a gente tem bastante talento aqui no Brasil. Agora, as expectativas são para as Olimpíadas. Se nas Olimpíadas a gente conseguir pelo menos um pouquinho que a gente conseguiu no PAN, o resultado vai ser satisfatório também. Só para a gente dar um comparativo rapidamente, de medalhas do PAN de Toronto para o PAN de Guadalajara, foi o último PAN. O Brasil, o número de medalhas totais, como eu falei, foram 141, foi iguais, só que o Brasil caiu um pouco nas medalhas de ouro. No PAN de Toronto esse ano foram 41 de ouro e nós tínhamos ganhado 48 de ouro, então foram 7 medalhas a menos. De prata a gente ganhou 5 a mais, de 40 a 35, e de bronze 2 a mais, 60 a 58. A grande diferença dos ouros, dessa diferença de ouros que a gente teve, apesar do total ter sido igual, só para a gente pontuar rapidamente, acho que foi o atletismo, Natan. Esse ano nós tivemos uma medalha de ouro no atletismo, 13 medalhas no total, uma de ouro. Em Guadalajara nós tivemos 23 medalhas de atletismo, sendo 10 de ouro. Olha só, olha que diferença, a geração passou. E aí a gente precisa, obviamente, sempre, a gente parabeniza toda a delegação brasileira, mas a gente sempre fica nessa expectativa, um gostinho de querer mais pelo tamanho, como você falou, pelo tamanho do Brasil, pela quantidade de talentos que a gente tem aqui. É verdade. Agora vamos falar um pouquinho de UFC, o evento realizado em Chicago, nos Estados Unidos. Teve o americano Dillashaw, venceu mais uma vez o brasileiro Renan Barão e manteve o cinturão dos galos. Com outra atuação dominante e sobrando no preparo físico, Dillashaw bateu o brasileiro com um nocaute técnico aos 35 segundos do quarto assalto. E aí, Rapaz, Jorge, como é que foi isso aí? O Barão já tinha perdido o cinturão para o Dillashaw e aí, dessa vez, ele foi para cima, talvez com muita sede ao pote, querendo mostrar serviço desde o primeiro round.
e ele se cansou muito rápido. No segundo round, ele já estava bem cansado. Isso aí já era o quarto round. Ó. É o quarto, e aí você vê que o Barão já estava muito cansado, já não conseguia acertar golpes. Verdade. E aí o TJ Dillashaw já foi para cima dele. E aí castigou, né? O Herb Dean teve que interromper. Foi um nocaute técnico. Você vê que o Barão não foi finalizado, ele não foi nocauteado, mas ele já não tinha mais condições nenhuma. Ele estava em pé ali. Ele foi massacrado. Ele estava em pé ali apenas por uma questão da grade, né? Ele estava escorado na grade e foi bastante machucado ali, e o Dillashaw manteve o seu cinturão pela segunda vez. Ganhou, conquistou, tirando do Barão, e agora manteve esse cinturão. Só pra gente não deixar de passar em branco, o Edson Barbosa, para quem não lembra, no UFC Rio, deu aquela giratória que tá com chute calcanhar, incrível, né? Um chute giratório lindo, que ele acertou seu oponente no UFC Rio 1 ou 2, se eu não me engano, e o Edson Barbosa estava no card principal e venceu o Paul Felder por decisão unânime dos 3 juízes, 29-28, e ainda ganhou o prêmio de melhor luta da noite com um bônusinho, né? De $50 mil. Tá de parabéns. O dólar tá alto, rapaz. Você vai se dar bem agora. Aqui no Brasil ele vai poder brincar. Vai fazer a festa. É isso aí. Bom, a gente já vai para mais um intervalo e na volta tem o Grande Prêmio de Fórmula 1 na Hungria e, obviamente, muito Campeonato Brasileiro. Não sai daí, a gente volta já já. Eu quero